O tema, planos de saúde e defesa do consumidor. Ao final, a palestrante estará aberta à disposição para perguntas e questionamentos dos integrantes da plateia. Com a palavra, Maria Estela Gregório. Bom, em primeiro lugar, eu queria... Já está funcionando? Deixa eu só me organizar aqui. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do Dr. Fernando Capês, cumprimentar o nosso secretário da Justiça, Dr. Paulo Dimas, e me sinto muito honrada, em primeiro lugar, de estar numa sala do meu mestre, Franco Montoro, que foi meu professor no primeiro ano da faculdade, e, em segundo lugar, estar aqui na Secretaria da Justiça, a convite do PROCON, onde eu também estive durante muito tempo, inclusive representando toda a regulação dos planos de saúde. Então, eu fiquei muito feliz de ter sido convidada para inaugurar o ciclo de palestras sobre os mestres do consumidor. Vou falar sobre um tema bastante complexo, que são os planos de saúde e a defesa do consumidor. Peço desculpas de não falar de pé, devido às minhas condições físicas, infelizmente. Mas eu acho que todos estão me ouvindo lá no fundo. Então, tá bom. Bom, para a gente falar sobre esse tema, e eu não estou acompanhando, acho que a Ilma que vai acompanhar a apresentação aqui atrás, tá? Bom, sucintamente, para a gente começar essa conversa, numa manhã de inverno fria em São Paulo, um assunto tão complexo, eu irei contextualizar as origens da defesa do consumidor. Em primeiro lugar, no Brasil, tanto a sociedade como o Estado reconhecem a defesa e a proteção do consumidor. O marco internacional foi a mensagem do presidente John Fitzgerald Kennedy ao Congresso norte-americano, onde ele diz: nós todos somos consumidores, we are consumers. E ele determinou quais eram os direitos dos consumidores, porque lá nos Estados Unidos, acho que muitos dos senhores sabem, a defesa do consumidor começou pela sociedade desde o final do século XIX. E a primeira vez que o Estado reconhece a defesa do consumidor foi nesse pronunciamento do presidente Kennedy ao Congresso norte-americano, dizendo sobre os direitos que os consumidores teriam a partir de então, o direito à segurança, à informação, à escolha e a ser ouvido. Em 1976, no Brasil, por uma iniciativa do Estado, na época o governador era o Paulo Egídio Martins, que pediu um estudo das leis esparsas atinentes à matéria de consumo, e aí, por conta disso, ele criou, 2 anos depois, o grupo executivo que veio a ser, hoje, a Fundação PROCON, em 1976. Por conta de uma resolução da ONU, 39/248, em 85, a ONU determinou que a defesa do consumidor passasse a fazer parte dos direitos humanos e determinou aos Estados-membros que tivessem uma política especial de proteção ao consumidor. E aí foi criado no Brasil, dentro do Ministério da Justiça, um Conselho de Proteção ao Consumidor, e dentro desse conselho foi criada uma comissão para elaborar um anteprojeto de lei do consumidor. E, inclusive, aqui na plateia, a professora Maria Ângela Sarrubo, também, que foi do PROCON de São Paulo, nossa querida professora, foi uma das integrantes dessa comissão, junto com o então diretor do PROCON, Marcelo Gomes Sodré, também professor, e nós todos somos professores da PUC de Direito do Consumidor. E aí, a Constituição de 88, a nossa Constituição Cidadã, determinou pontualmente a elaboração de um Código de Defesa do Consumidor. É a única lei que a Constituição determina pontualmente a sua elaboração, é o Código de Defesa do Consumidor. Ela determina como dever do Estado, lá no artigo 5º, que trata dos interesses e direitos do consumidor, a defesa do consumidor na forma da lei, e trouxe como princípio informador da ordem econômica a defesa do consumidor. Ou seja, a defesa do consumidor tem um status de garantia, de mandamento e de raiz constitucional.
E o Código de Defesa do Consumidor, a partir deste grupo que elaborou o anteprojeto, eles apresentaram e tinham nessa comissão vários professores, a professora Ada Pellegrini, o professor Kazuo Watanabe, o professor esse anteprojeto pelo ex-governador do Estado, Geraldo Alckmin, enquanto deputado federal, ao Congresso Nacional, um projeto de lei que deu origem ao nosso Código de Defesa do Consumidor, que marca uma nova era na proteção e defesa do consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor, ele instituiu o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Somente em 2012, o governo federal resolveu tratar a defesa do consumidor de uma forma diferenciada, e foi no governo da presidente Dilma, que foi criada a primeira Secretaria Nacional do Consumidor. E, dentro da secretaria, as portarias que foram aprovadas naquela ocasião elevaram a defesa do consumidor a uma política de Estado e não mais uma política de governo. E, em 2015, com a participação da Senacom, na época, a Juliana Pereira, que estava lá na secretaria, ela participou ativamente, junto à ONU, de novas diretrizes da ONU na defesa do consumidor, que foram ampliados os temas: o consumo sustentável, o comércio eletrônico e a proteção de dados pessoais. Ou seja, o Brasil teve uma participação bastante grande nessa questão, e, por conta disso, essa lei que passa a vigir em agosto de 2020, de proteção de dados, que já teve essa orientação da ONU e a participação do Brasil. Pensando no futuro, a gente vai, no final da apresentação, trazer algumas ideias para o futuro da defesa do consumidor. Agora, falando um pouquinho e contextualizando aos senhores as origens da saúde suplementar. Os planos de saúde, eles nascem no Brasil, chamados convênios médicos, na região do ABC, quando as grandes montadoras, que muitas delas internacionais, multinacionais, elas trouxeram como benefício aos seus empregados os convênios médicos. E, a partir daí, isso foi se proliferando no Brasil, essa prática de assistência à saúde. As empresas dão esses benefícios aos seus empregados, e isso é um estímulo a eles, e depois disso houve um crescimento na questão dos planos, que a gente vai falar oportunamente. A Constituição Federal, como eu já disse anteriormente, a Constituição Federal de 88, ela também marca uma nova era no nosso país. Ela traz uma mudança de paradigma ao nosso país, onde há a volta da democracia. Nós vivemos durante 21 anos num regime fechado, ditatorial, onde esses temas de nosso interesse não eram elevados e protegidos dessa forma como é hoje. E também é a primeira Constituição a tratar da proteção dos direitos humanos. Nenhuma das nossas das 7 Constituições anteriores trataram da promoção aos direitos humanos. E essa Constituição, ela traz entre seus princípios justamente a defesa da dignidade da pessoa humana como o princípio maior de interpretação a todos as pessoas humanas. E essa Constituição de 88, ela regulou sobre saúde. Ela também traz uma grande inovação, e sendo o Brasil inovador na questão da saúde perante a outros países, inclusive os Estados Unidos, que é uma grande potência. A nossa Constituição determinou que saúde é direito de todos os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. Muitos países aqui da América Latina, muitas pessoas vêm se tratar de saúde aqui no nosso país. E também essa mesma Constituição diz que cabe ao Estado fiscalizar e regulamentar os serviços de saúde, e também que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. O Código de Defesa do Consumidor dispõe sobre as relações de consumo, e nós vamos verificar que a prestação dos serviços de planos de saúde
se configura como uma relação jurídica de consumo. Em 1994, houve estabilidade da moeda, foi criado o real, né, o plano real, e aí a expansão dos planos de saúde, que começaram lá na região do ABC, mas aí, a partir da estabilização da moeda, ela começa a se proliferar por todos os estados e de uma forma bastante grande. E, por conta disso, inclusive aqui no PROCON de São Paulo, ele era o assunto mais reclamado naquela época, diante dos abusos que praticavam as operadoras em relação aos seus consumidores. A Lei dos Planos de Saúde, que é a Lei 9656, de 3 de junho de 1998, ela foi editada 8 anos depois do Código de Defesa do Consumidor e 10 anos após a promulgação da nossa Constituição Cidadã. E o PROCON, Dr. Capês, teve uma participação muito atuante lá no Congresso Nacional da regulação dos planos de saúde. Eu era representante do PROCON, participei de inúmeras audiências públicas, também o PROCON do Distrito Federal, na época a doutora Elisa Martins, lembra dela, Mariângela? Tivemos uma participação junto com a Marilena Lazzarini, do IDEC, muito ativa em toda a regulação dos planos de saúde no Congresso Nacional. A ANS foi criada em 2000, e eu, por conta de todo esse meu papel dentro do PROCON, fui convidada a ser diretora da Agência Nacional de Saúde. A agência é a gente vai falar daqui a pouco, e eu fui convidada justamente para ser a diretora de fiscalização. Essa agência foi criada no governo Fernando Henrique, quando foram criadas outras agências de infraestrutura, a Anatel, a ANP e a ANEL, e depois foram criadas as agências de veio social, a Anvisa e a ANS. E fui convidada, na época era o ministro José Serra, e no governo Fernando Henrique, e eu fui convidada a ser diretora. Até aqui eu posso contar que na mesma, eu sempre conto que é uma história, acho que eu já contei para o Capês e para o secretário, que eu fui convidada na mesma semana a ser diretora do DPDC e ser diretora de uma agência que estava sendo inaugurada. E eu fiquei me achando, imagine, ser do DPDC ou da ANS. Depois aí eu resolvi tirar férias de 10 dias para saber que caminho que eu seguiria. E acho que acertei em escolher o caminho da agência, inclusive porque meu pai foi ministro da Justiça logo em seguida, e aí seria nepotismo e eu teria que sair imediatamente depois. Então, eu acho que eu escolhi o caminho certo e já se passaram 20 anos e eu ainda estou aqui falando desse assunto. Em 2008, tivemos uma crise econômica mundial, inclusive o presidente de então da República dizia que era um problema de um pibinho, que era uma coisa pequena, e nós estamos vendo que já se passaram mais de 10 anos e essa crise só aumentou, não só a parte econômica, como política e moral no nosso país. E em 2018, há um reaquecimento do debate no que tange a questão da regulação de saúde, que nós falaremos oportunamente também sobre os desafios para 2019. Então, o sistema de saúde no Brasil, ele caracteriza-se pelo seu hibridismo, sendo marcante a interação entre o serviço público e a iniciativa privada, dando origem a 2 subsistemas, o subsistema público e o subsistema privado. O público é a execução pública, quem se utiliza da rede pública é o usuário de serviço público. Os princípios do Sistema Único de Saúde são a universalidade, a integralidade e a equidade, que são abarcados pela Lei 8.080 de 90, 8.142 de 90, e o órgão regulador é o Ministério da Saúde. O subsistema privado, a execução é privada, quem se utiliza da rede privada é o consumidor, por mais, aqui fazendo uma notinha de rodapé, que a lei e a agência, a Lei 9656, a Lei dos Planos de Saúde, e a agência utilizam a expressão beneficiário, que eu entendo como inadequada. Eu acho que quem se utiliza é o consumidor. O beneficiário é da Previdência, o usuário do serviço público, e é o consumidor que se utiliza dos serviços de planos de saúde ou serviços diretos, né, a prestação de assistência direta. Então, esse sistema é prestado através da intermediação de operadoras de planos
privados de assistência à saúde, que são os planos de saúde, ou a prestação direta. O consumidor vai a um hospital, vai a uma clínica ou a um laboratório. E as normas que regulam esse subsistema: Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90, a Lei 9656 de 3 de junho de 98, que foi alterada 45 vezes por medidas provisórias, e hoje vige a medida provisória 2177, de 24 de agosto de 2001. E aqui também uma notinha de rodapé: eu, que não tenho mandato legislativo nenhum, sou autora de algum dos dispositivos desta medida provisória, que vige ainda no nosso país há tantos anos. E o órgão regulador é a Agência Nacional de Saúde. Antes da criação da Agência Nacional de Saúde, era o Departamento de Assistência à Saúde, ligado à Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Justiça. E naquela época, a regulação era os aspectos econômico-financeiros ligados ao Ministério da Fazenda e à SUSEP, e as questões assistenciais ao Ministério da Saúde, depois que houve a unificação. Entendo, portanto, que há o diálogo das fontes entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. Eu acho importante a gente trazer isso, porque ainda há, no nosso país, uma tendência civilista de não entender o nosso Código de Defesa do Consumidor no mesmo patamar do Código Civil. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele vai tratar da Lei Geral sobre o Direito do Consumidor, que é uma lei para sujeitos desiguais entre consumidores e fornecedores. O consumidor é sempre o elo mais fraco dessa relação, o ente vulnerável, e é a aplicação prioritária às relações de consumo. Já o Código Civil é a lei geral sobre direito civil, e é uma lei para tratar de dois sujeitos iguais, ou na relação entre dois sujeitos iguais, ou entre duas pessoas físicas, ou entre duas pessoas jurídicas, são sujeitos iguais. O Código Civil, ela é subsidiária e no que não conflitar aos princípios trazidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Há também o diálogo das fontes entre o Código de Defesa do Consumidor e a Lei dos Planos de Saúde. O Código de Defesa do Consumidor é a lei geral atinente à matéria de consumo. Ela, como eu já disse anteriormente, ela tem raiz constitucional, mandato constitucional, mandato, garantia e raiz constitucional. E toda a proteção constitucional está assegurada no Código de Defesa do Consumidor. O professor Nelson Neri Júnior diz que o Código de Defesa do Consumidor é uma lei principiológica. Se tivessem apenas os 7 primeiros artigos, já valeria, porque ali estão inseridos todos os princípios que devem reger as relações jurídicas de consumo: a vulnerabilidade do consumidor, a boa-fé objetiva, a transparência, as informações e a responsabilidade civil objetiva. E o Código de Defesa do Consumidor norteia todas as leis específicas na aplicação dos princípios de proteção ao consumidor, ou seja, todas as leis especiais atinentes à matéria de consumo devem obediência ao Código de Defesa do Consumidor, ou seja, a ele deve se subordinar. Já a Lei 9656 é uma lei especial que vai regular um setor específico e no artigo 35G ela remete-se à aplicação do CDC. Só que eu entendo equivocada como que o legislador colocou. O legislador diz que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é subsidiária. E eu entendo, já diante do que eu disse aos senhores, que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é complementar. Há, portanto, a complementariedade das leis, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei dos Planos de Saúde se orientam pelos mesmos princípios. Eu entendo que há uma relação jurídica de consumo na saúde suplementar, pressupõe dois sujeitos: os consumidores, aquele que é o titular do plano, o dependente, o beneficiário, ou seja, todos que utilizam ou adquirem um plano de saúde, e os fornecedores são as operadoras de planos privados de assistência à saúde. Tendo por objeto o quê?
um contrato de plano de saúde, ou seja, a prestação da assistência à saúde. No caso dos fornecedores, além das operadoras, também tem os prestadores de serviços, porque as operadoras, elas apenas intermediam a prestação da assistência. Quem executa a assistência à saúde são os prestadores de serviço, os hospitais, as clínicas, os médicos, a medicina diagnóstica e também a indústria, equipamentos e medicamentos. Então, a relação jurídica entre o consumidor e o operador e entre o consumidor e prestadores de serviço está amparada pelo Código de Defesa do Consumidor e também pela Lei dos Planos de Saúde e a sua regulamentação, tanto nos contratos novos, aqueles que foram firmados a partir da vigência da lei, ou aqueles que foram adaptados à lei. E a relação entre operadoras e prestadores de serviços está sujeita ao Código Civil e, no que couber, à Lei dos Planos de Saúde, que diz respeito à contratualização e informação que os prestadores devem prestar à ANS. Há uma controvérsia em relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor para as operadoras na modalidade de autogestão. E, recentemente, em 2018, o STJ editou a súmula 608, excluindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às operadoras de autogestão. Eu, no princípio, ainda quando era muito xiita, eu entendia que o CDC se aplicava a todas. Depois, quando eu mudei de lado, fui para a agência, depois, quando eu cheguei na iniciativa privada, eu comecei a perceber que eles não ofereciam no mercado de consumo planos de saúde e, portanto, não estavam sujeitos aos conceitos trazidos pelo Código de Defesa do Consumidor, e acho que essa súmula hoje está adequada. Até tem um artigo publicado que já faz alguns anos, que eu tinha aquela posição anterior. Mas, hoje em dia, eu concordei com essa súmula do STJ. Então, como eu já disse anteriormente, o órgão que vai regular os planos de saúde é a ANS, que, como eu já disse, nasceu na reforma do Estado no governo de Fernando Henrique. Foi criada pela Lei 9961 de 2001 para regular, fiscalizar a atuação das operadoras em geral, independentemente da sua constituição jurídica. É uma autarquia de natureza especial, ela deve ter independência decisória, técnica, autonomia financeira, administrativa e gerencial. Ela é dirigida por uma diretoria colegiada, composta por 5 diretores com mandatos fixos, não coincidentes e nomeação aprovada pelo Senado Federal. Como eu disse anteriormente, fui diretora durante 2 mandatos, 3 anos no governo Fernando Henrique, 3 anos no governo Lula e passei pelas 2 sabatinas no Congresso Nacional. A ANS promove a defesa do interesse público no mercado de saúde suplementar, regulando as operadoras, inclusive quanto às suas relações com os prestadores e consumidores, visando a contribuir para o desenvolvimento das ações no país. Ela visa o equilíbrio entre operadoras, consumidores e prestadores de serviço, ou seja, ela tem um olhar coletivo para todos os atores, para todos os agentes do mercado. Ela não é órgão ou entidade de defesa do consumidor, como vocês, né, como o PROCON, que tem uma atuação exclusiva de proteger o consumidor. E, portanto, eu e outros doutrinadores, como a professora Cláudia Lima Marques, o professor Vitor Andrade, que já escrevemos a respeito, não entendemos que as agências reguladoras integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Por exemplo, o IDEC tem o entendimento que as agências se integrariam ao Sistema Nacional do Consumidor, o que eu entendo que não. A regulamentação editada pela ANS, ela deve verificar a legalidade da norma. O artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Todos os atos administrativos encontram-se submetidos aos ditames legais, sob a pena de serem considerados ilegais ou inválidos. Então, toda norma editada pela ANS deve se harmonizar com o Código de Defesa do Consumidor. E quando eu estou aqui falando da ANS, eu estou me referindo também às outras agências reguladoras. O meu entendimento é para todo o setor regulador.
no que atine a matérias relacionadas a consumo. A regulamentação, então a norma, além de ter que se harmonizar com o Código de Defesa do Consumidor, ela também tem que observar os ditames da lei dos planos de saúde. A regulamentação de uma lei não pode ultrapassar os limites por ela impostos, ou seja, ela não pode inovar na ordem jurídica, não pode se criar ou extinguir direitos. O professor Nelson Neri Júnior diz que legalidade vincula a administração às leis existentes. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello diz que o princípio da legalidade é a tradução jurídica do propósito político de submissão dos exercentes do poder a quadro normativo que impeça favoritismos, perseguições ou desmandos, contrapondo-se, portanto, a qualquer manifestação personalista dos governantes. Será que há uma crise de legalidade nesse assunto que nós estamos tratando na lei dos planos de saúde? Será que há incompatibilidades da lei e da regulamentação à luz do Código de Defesa do Consumidor? Nós vamos tratar disso daqui a pouquinho. Eu já adianto aos senhores que eu entendo que há algumas incompatibilidades. Cabe brevemente comentar que os contratos, ao longo do século XX, eles tiveram inúmeras modificações. Os contratos, eles passaram a ser contratos de adesão, contratos firmados só por uma das partes, muito diferente como era no passado. A concepção clássica do contrato, né, no Brasil especialmente, né, já vinha todo o modelo da França, do direito francês, do direito romano, mas aqui que também influenciou todo o nosso ordenamento jurídico brasileiro, especialmente o Código Civil de 2016, a vigência a partir de 2016, não, de 1916, e a vigência a partir de 1917, onde todas as suas regras eram voltadas à plena liberdade contratual. Ou seja, o que era pactuado entre as partes valia como lei. O nosso famoso pacto sunt servanda. E ainda a gente vê, hoje, muitas empresas ainda utilizando esses preceitos que era a nossa regra no passado. A concepção contemporânea do contrato, como eu disse, ele mudou e se alterou e passou a ser firmado um contrato, todas as cláusulas sendo escritas apenas por uma das partes. Ele surgiu justamente para buscar um equilíbrio dentro da sociedade de consumo. A lei passou a proteger os interesses sociais, valorizando o quê? A confiança, as expectativas e a boa-fé dos contratantes. E aí o que ocorre? O Estado passa a interferir na liberdade contratual, em algumas situações que merecem, no caso das relações jurídicas de consumo, porque um dos sujeitos é um sujeito fraco perante ao fornecedor e é considerado expressamente pelo Código de Defesa do Consumidor como um sujeito vulnerável, ou seja, ao dirigismo contratual, ou seja, o Estado pode se manifestar num contrato. Então, na nova concepção contemporânea do contrato, surge o quê? A cláusula geral de boa-fé, que visa o quê? Atingir o equilíbrio e a equidade do contrato por meio de combater o quê? As cláusulas abusivas, a onerosidade excessiva e as expectativas legítimas do consumidor e dos fins sociais do contrato. Ou seja, a função social do contrato, expressa lá no artigo 421, só fazendo uma notinha de rodapé, essa nova medida provisória da liberdade econômica queria, por meio de uma medida provisória, alterar esse dispositivo. Mas eu acho que lá nas negociações eles conseguimos que não houvesse tal modificação, porque isso é um grande avanço ao nosso ordenamento jurídico. A função social do contrato tem como princípio fundamental o quê? A boa-fé da relação contratual. E isso tudo baseado no quê? Na confiança, que é o modelo mãe da boa-fé. Acreditar, manter com fé, fidelidade.
Então, a confiança, para Karl Lorenz, é o princípio imanente de todo o direito. Para Luhmann, confiança é o elemento central da vida em sociedade. Hoje, no Brasil, os senhores acham que que as pessoas são confiantes? Eu entendo que não. Hoje há uma crise de confiança no nosso país. Há conflitos entre todos os contratantes. Então, há uma desconfiança entre todos os atores, agentes, entre todos os stakeholders. E, portanto, face à necessidade de se desenvolver uma nova dogmática com preocupações mais sociais e mais equilibradas. O contrato dos planos privados de assistência à saúde, os famosos planos de saúde, nessa terminologia dos planos de saúde, se insere o seguro-saúde. Eu até quando escrevi o meu livro, eu tenho um livro que está na 4ª edição, o Plano de Saúde sob a ótica do consumidor, hoje pela Thomson Reuters, que comprou a RT, um dono de uma seguradora virou para mim e falou: Marcela, quando você vai escrever sobre o seguro-saúde? Eu falei: não, eles estão inseridos, é uma terminologia, é um nome fantasia, planos de saúde, dos planos privados de assistência à saúde, como a lei denomina, que está inserido também o seguro-saúde. Esse contrato de plano de saúde entre a operadora e o consumidor está submetido às regras do Código de Defesa do Consumidor, à lei dos planos de saúde e toda a regulamentação editada pela Agência Nacional de Saúde. A prestação de assistência à saúde, firmada entre o fornecedor e o consumidor, se dá através de um contrato de plano ou seguro-saúde. Esse contrato é tipicamente de consumo, é oferecido no mercado aos consumidores por meio de um contrato de adesão padronizado, onde todas as cláusulas são pré-estabelecidas pelo fornecedor. Vigora por tempo indeterminado e com execução continuada de trato sucessivo, tendo em vista que envolvem um longo período de tempo de contratação e convívio entre as partes contratantes, como diz a professora Cláudia Lima Marques, os contratos cativos, ou o professor Ronaldo Porto Macedo, contratos relacionais de consumo. Então, o contrato de plano de saúde, ele é um contrato aleatório de prestação de risco, ou seja, um evento futuro incerto. Quando a gente compra, quando a gente adquire um plano de saúde, nós não sabemos se a gente vai ficar doente ou não, ou seja, esse contrato, ele tem uma natureza securitária. A relação é de mútuo, uma relação mutualista. É um vínculo de reciprocidade e cooperação entre as partes. E o consumidor, ele não compreende que ele faz parte dessa relação de cooperação e mutualidade. Ou seja, muitas vezes, eu acho que quem é do PROCON escuta o consumidor falando: eu paguei a vida inteira e justamente quando eu vou precisar, eles me negam uma cobertura. Ele não entende que quando ele não está utilizando, outras pessoas estão utilizando o plano de saúde. É realmente uma prestação bastante complexa. O processo de regulação do sistema de saúde suplementar, ele deu-se em 2 momentos. O primeiro momento trata-se da sustentabilidade do setor, onde se observou a proteção do consumidor, a solvência e os contratos. Eu não vou entrar nas fases, elas estão na apresentação, que eu vou deixar, provavelmente o PROCON vai disponibilizar no site a apresentação. Tem as 4 primeiras fases, onde foi bastante importante, houve a criação da ANS, e, num segundo momento, desenvolveu-se o foco na qualidade. Houve uma mudança de foco na regulação, agregada à qualidade, agregada ao valor da sustentabilidade, visando a promoção e a produção de saúde. E aí temos 2 fases, a 5ª fase e a 6ª fase, que estão aí dispostas. A Agência Nacional de Saúde, de uns anos para cá, ela instituiu uma agenda regulatória, ou seja, ela traz como paradigma e deu publicidade de como ela vai regular o mercado, né? Como ela vai regulamentar, porque a agência, como eu disse anteriormente, ela só pode regulamentar de acordo com a lei vigente. Para o triênio de 2019 e 2021,
Inclusive, eu não sei se o PROCON participou, mas essa resolução teve em consulta pública, foi a primeira agenda regulatória que trouxe a participação da sociedade na sua elaboração, conta com 4 eixos: o equilíbrio da saúde suplementar, o aperfeiçoamento do ambiente regulatório, a articulação institucional com os órgãos competentes e o fortalecimento da governança institucional. O cenário brasileiro, no que tange a questão da saúde suplementar, é um setor, portanto, sob regulação governamental, conta com 72,100 milhões de consumidores, ou seja, 24,3% da população estão nesse regime subsistema privado e 75,7% no regime público. Contam com 1.021 operadoras com consumidores com registro na ANS, sendo que 386 são operadoras exclusivamente odontológicas. 91% dos planos são planos novos, ou seja, de acordo com a Lei 9656 e sua regulamentação, apenas 9% de planos antigos que só têm a abrangência do Código de Defesa do Consumidor, sendo que 81% dos planos que estão no mercado de consumo são coletivos e apenas 19% são individuais ou familiares. Há uma concentração na região sudeste, obviamente, porque é a região que tem mais condições econômicas do nosso país. A receita em 2018 foi de 208,8 bilhões de reais, sendo 195,6 bilhões em contraprestações pecuniárias, ou seja, é um setor bastante importante da economia brasileira. Os planos de saúde, por incrível que pareça, é o segundo desejo de consumo dos cidadãos brasileiros. Teve uma pesquisa recente, em 2018, do Datafolha, sobre a importância de viver bem, que foi, o primeiro quesito foi a casa própria e o segundo, ter planos de saúde. Ou seja, isso merece uma reflexão nossa. É sinal que o sistema público é ineficaz. Lembrando que a nossa Constituição diz que é direito de todos termos direito à saúde pública. Milhões de cidadãos brasileiros estão desempregados e, portanto, houve uma perda enorme de consumidores, porque a maioria são planos coletivos, eles perderam o emprego, deixaram de ter o plano de saúde. Hoje há uma expectativa favorável de vida, né? Nós brasileiros vamos viver mais, a cada dia que passa, os dados do IBGE dizem que vamos viver mais, com um consequente envelhecimento da população. Recentemente, eu ouvi uma palestra do filósofo Eduardo Janete da Fonseca, e ele diz que a nossa pirâmide era uma pirâmide, né, da demografia brasileira era uma pirâmide. Hoje ela é um losango e daqui a 30 anos ela vai ser um cogumelo, ou seja, os mais jovens no cabo do cogumelo e os mais idosos na abóboda do cogumelo. Eu achei bastante interessante essa analogia. Os custos são ascendentes, crescentes, né, assistenciais, devido ao quê? Ao envelhecimento da população, que tem uma utilização maior, e a incorporação de novas tecnologias, porque com os avanços tecnológicos, a revolução industrial, a revolução digital, esses avanços são enormes. As informações não são compartilhadas nesse setor, os conflitos são frequentes e há um crescimento hoje no mercado de clínicas médicas de atenção primária à saúde, que não estão reguladas pela Agência Nacional de Saúde. A Lei dos Planos de Saúde, como eu já disse, é a lei materializada na Lei 9656, de 3 de junho de 98, alterada 45 vezes por medida provisória, e hoje vige a 2177, dígito 44, de 24 de agosto de 2001. O âmbito de aplicação da lei, ela se aplica às pessoas jurídicas de direito privado que operam planos privados de assistência à saúde, os planos de saúde,
também o seguro-saúde. A pessoa jurídica de direito público que presta assistência à saúde está fora do âmbito de aplicação da Lei dos Planos de Saúde. Qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, ou seja, toda forma de assistência à saúde, está submetido à égide da Lei dos Planos de Saúde. O que tem ocorrido no mercado? Inclusive, doutor Capês, é importante que o senhor leve essa questão para que o PROCON também possa fiscalizar. Recentemente, a gente soube que o Hospital Israelita Alberto Einstein está oferecendo, tem várias clínicas de saúde em vários bairros da cidade, é um dos maiores hospitais do nosso país e de melhor qualidade, e está oferecendo nas suas clínicas, é só entrar no site e verificar, serviços de assistência à saúde ambulatorial, ou seja, clínicas e exames, por meio de um pagamento mensal, como se fosse um plano ambulatorial. Ele não é operadora, não tem registro da ANS e eles estão oferecendo no mercado. Isso uma interrogação para os senhores poderem estar atentos. E também ontem, por acaso, numa revista de corretores, eu vi uma matéria que a Sul América, no Rio de Janeiro, está oferecendo um produto de assistência à saúde, juntamente com a Redditor, oferecendo exames, consultas e, inclusive, internação por meio de um seguro de vida. E, se pegar, ela vai estender para outros estados. Ainda está só no âmbito do Rio de Janeiro. Então, são questões para a gente estar atenta. Ou seja, surgindo formas para escaparem da legislação. As dimensões da regulação. O legislador ele trouxe os aspectos institucionais, econômico-financeiros e assistenciais, né, com regras de inserção da operadora, que ela tem que ter o registro na ANS, as questões do ressarcimento ao SUS, aplicação de sanções administrativas, regras relativas à solvência e liquidez, como também as regras de cobertura assistencial, abrangência dos planos, rede credenciada, carências, doenças e lesões pré-existentes e o cumprimento das cláusulas contratuais. Então, eu fiz um panorama, uma contextualização para os senhores como é a lei. O mercado de saúde suplementar, né, como que ele se colocou no mercado de consumo? Há duas espécies de planos, os planos antigos e os planos novos. Os planos antigos são aqueles que foram firmados antes do dia 1º de janeiro de 99, que é a vigência da Lei dos Planos de Saúde, e que estão apenas sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. Já os planos novos são aqueles que foram firmados a partir da vigência da Lei dos Planos de Saúde, do dia 1º de janeiro de 99, que tem, além do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 9656 e todas as regras editadas pela ANS. E há uma subespécie dos planos novos, que são os planos adaptados, que são os planos antigos, que podem ser adaptados à Lei 9656, garantido ao consumidor todas as coberturas previstas na Lei dos Planos de Saúde. Como que é a forma de contratação desses planos no mercado de consumo? Eles se dão de duas formas, ou individual familiar ou coletiva. O plano individual familiar é aquele que é oferecido livremente para uma pessoa física, que ele pode ou não incluir seus dependentes. E os reajustes são os autorizados pela Agência Nacional de Saúde. Eles são muito mais regulados e o consumidor é muito mais protegido e está muito mais submetido às regras do Código de Defesa do Consumidor. Já o plano coletivo, que pode ser um plano coletivo por adesão ou um plano coletivo empresarial, é a forma, ele pode ser
oferecido através de associações de classe, entidades profissionais, sindicatos, que são oferecidos por meio das administradoras de benefícios, no caso dos advogados, a Qualicorp, engenheiros, economistas e etc., que é a mais famosa, tem outras administradoras de benefício. Ele não poderá ser exigido o cumprimento de prazos de carência quando o consumidor ingressar no período de 30 dias da celebração do contrato, e os planos empresariais, que são aqueles oferecidos por uma empresa empregadora para seus empregados. E parte do pagamento pode ser única e exclusivamente pela empresa, no caso aí os consumidores não são contributários e tem regras nesse sentido, ou o empregado pode pagar parcialmente ou integralmente, e aí ele está fora do âmbito dos direitos previstos lá no artigo 30 e 31 da Lei 9656, que é a continuidade deles naqueles planos de saúde. E toda a regulação da Lei 9656 e das regras editadas pela ANS foram mais rígidas para os planos individuais e menos rígidas para os planos coletivos. Por mais que eu estive lá por 6 anos, e os meus votos são todos públicos, estão lá no site, eu sempre briguei muito, sempre fui a ovelhinha negra daquele rebanho. Não consegui. Até eu faço uma reflexão e falo, se eu hoje fosse diretora da ANS, eu acho que alguns problemas eu teria conseguido evitar, porque eu estaria menos xiita, entre aspas, né? E eu teria conseguido convencer os meus pares. Mas naquela época, infelizmente, eu não consegui, os problemas ainda estão aí até hoje. A modalidade organizacional das operadoras, elas são classificadas de 8 modos. Quando nós entramos, a gente achava que tinha apenas 4 tipos de operadoras. E depois, quando fomos conhecer, porque era uma caixa preta, ninguém conhecia muito esse segmento, porque ele estava crescendo a todo vapor, a gente percebeu que tinham 8 modalidades. As seguradoras de saúde, que são aquelas seguradoras especializadas em saúde, as administradoras de benefícios, como a Qualicorp, a autogestão, que são empresas que prestam serviço para os seus funcionários, único e exclusivamente, elas não oferecem no mercado de consumo, as entidades filantrópicas, as cooperativas médicas e odontológicas, que são as Unimedes, que têm todos os municípios do Brasil, a odontologia em grupo e a medicina de grupo, que é Golden Cross, Amil e etc. Os tipos de plano de saúde são 5 tipos. O referência, que é um plano padrão mínimo, que tem a cobertura no nível de enfermaria, e a cobertura de planos ambulatorial, hospitalar com obstetrícia. É o plano mais completo. O ambulatorial, que só prevê consultas e exames, o plano hospitalar, que é o atendimento hospitalar exclusivamente, ele não tem cobertura para consultas e exames, o hospitalar com obstetrícia, que o consumidor pode optar por um hospitalar com ou sem obstetrícia, depende de que situação ele se encontra naquele momento, se vai casar, se tem filhos, filhas, etc. E o plano odontológico, que são coberturas odontológicas em ambiente ambulatorial. Se precisar de internação, o consumidor tem que ter um plano hospitalar também. E eles são oferecidos de várias modalidades. Ele pode contratar um ambulatorial com um hospitalar, com um odontológico, como ele entender. Bom, nessa conversa eu afirmo com tranquilidade que o setor de saúde suplementar avançou muito nesses 21 anos. Eu sou assim, bastante otimista, por mais que eu vejo alguns amigos meus da época do PROCON, etc., que falam, Marcela, você está muito otimista. Mas eu sou otimista, eu acho que os avanços são muito grandes, especialmente porque conta com uma lei específica, a Lei dos Planos de Saúde, e conta com um ente regulador, que é a Agência Nacional de Saúde. Os principais avanços, o foco da regulação na qualidade da atenção à saúde, ou seja, com programas de prevenção à saúde, de partos adequados, porque a gente sabe que hoje, por exemplo, no Brasil, o número de cesarianas é imenso, então isso tudo faz com que diminuam essas
práticas, os contratos são padronizados e mais transparentes, a proibição da seleção de risco, ou seja, todas as pessoas podem entrar, não pode ter nenhum tipo de discriminação por doença ou por idade. Naquela época que eu era do PROCON, isso tudo existia e eram práticas abusivas à luz do Código de Defesa do Consumidor. A proibição de rescisão unilateral dos contratos nos contratos individuais, se permite nos contratos coletivos. A definição e limitação de carências, eu acho que é um grande avanço, porque naquela época também do PROCON, quando não tinha regulamentação, esses prazos de carências eram enormes. Os reajustes para os planos individuais são regulados e controlados pela ANS e tem uma regra nova para aqueles planos até 30 vidas que tem que ser dentro de um pool de risco, ou seja, isso é favorável aos consumidores, não tem mais limite de internação, consultas, exames e procedimentos. Só para ilustrar, eu me lembro que a gente estava no PROCON, não sei se a Ilma se lembra, uma grande empresa de saúde aqui em São Paulo negou um atendimento para uma consumidora que estava em trabalho de parto para fazer uma cesariana, já tinha tomado a anestesia, pele dural, e o plano simplesmente disse que não ia cobrar. Eu lembro que nós fomos chamados para intervir imediatamente no caso, o hospital nos ligou. Você se lembra disso, né, Ilma? Uma loucura. Isso tudo a lei não permite mais, graças a Deus. O modelo de atenção com ênfase nas ações de promoção à saúde e prevenção a doenças, os sistemas de informação como insumo estratégico, programas de qualificação de saúde com índices, a ANS define quais são esses índices para fazer justamente a medição, monitoramento da qualidade da prestação dos prestadores de serviços, também, não só das operadoras. A acreditação, ela estimula, tem regras de estímulo para que as operadoras sejam acreditadas em órgãos específicos. Uma outra coisa que eu acho bastante importante, a obrigatoriedade da criação de ouvidorias, lembrando, inclusive, que o PROCON São Paulo foi o primeiro órgão público a ter uma ouvidoria. Por acaso o ouvidor está aqui? Não. Nem sei quem é o ouvidor do PROCON hoje. Acho que não está. O PROCON São Paulo... Está ouvindo, né? Deveria estar aqui ouvindo. O PROCON São Paulo foi a primeira ouvidoria de órgão público no Estado, então, eu, Mariângela, éramos cobrados sistematicamente pelo ouvidor, e sabemos que é muito desagradável ser cobrado pelas nossas falhas, mas eu entendo que é um instrumento importantíssimo, e hoje vários segmentos, o setor securitário, o setor de instituições financeiras e o setor de saúde, estão submetidos à obrigatoriedade de terem ouvidorias, porque é a voz, justamente, é o representante, a voz do consumidor dentro das empresas. Prazos máximos de atendimento para consultas, exames e procedimentos, a entrega por escrito do motivo de negativa de cobertura, e qualquer prestador de serviço tem que ser substituído por um equivalente. Então, esses, eu acho que são os principais avanços, né, da regulação, e do que era antigamente, eu acho que esses avanços são enormes em benefício dos consumidores. Mas, infelizmente, há um enorme intervalo entre a implementação e a aplicação das regras vigentes, e alguns pontos merecem ser aperfeiçoados a fim de atenderem os comandos legais. Primeiro, a questão da Lei 9656 ter sido convertida 45 vezes por medida provisória e até hoje aguarda apreciação do Congresso Nacional. Encontra-se lá um projeto de lei, que daqui a pouco eu vou falar, e ainda está vigindo sob uma medida provisória. E agora, voltando àquela questão, quando a gente fez aquela interrogação na questão da legalidade, se há ou não incompatibilidades da lei e da regulamentação à luz do Código de Defesa do Consumidor, eu afirmo
que existem todas essas questões que são problemáticas, que é a possibilidade de rescisão do contrato pela operadora por inadimplência do consumidor, a possibilidade de suspensão ou rescisão do contrato pela operadora de planos coletivos, a suspensão ou rescisão durante a internação do dependente, a ausência de obrigatoriedade da entrega do contrato para os consumidores de planos coletivos, a limitação da cobertura de transplante para os casos apenas de córnea, rim e medula óssea, a limitação de duração de tratamentos em regime de urgência e emergência e a obrigatoriedade de autorização de reajuste financeiro pela ANS restrito aos planos individuais ou familiares. Ou seja, toda a regulação, aquilo que eu já disse anteriormente, foi muito mais flexível aos planos coletivos do que aos planos individuais, e nós entendemos, porque o conceito trazido pelo Código de Defesa do Consumidor de consumidor é que é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto enquanto destinatário final ou aqueles equiparados trazidos pelos conceitos do Código de Defesa do Consumidor. Então, eu entendo que a maioria desses problemas diz respeito aos problemas que estão aqui no PROCON ou no Poder Judiciário. Outro fenômeno também bastante complicado é o fenômeno da falsa coletivização, que são contratos coletivos com 2 pessoas ou mais. E, inclusive, há uma pesquisa que foi publicada recentemente pelo professor Mário Schaeffer, da Universidade de São Paulo, que nos últimos 5 anos esses planos cresceram 58%, ou seja, justamente para se livrarem da regulação mais restrita aos planos individuais. E o consumidor, ele não sabe a diferença que tem entre o plano coletivo e o plano individual. Eu vejo milhares de amigos meus que acabaram entrando nesses planos coletivos sem conversar comigo. E depois, quando vem os aumentos ou a rescisão unilateral do contrato, me ligam desesperados. Porque há uma diferença na regulação no que tange aos contratos coletivos e os contratos individuais. Outro problema é a falta de integração entre o sistema público e o sistema privado, entre o SUS e a saúde suplementar. E nós entendemos que eles devem interagir, né? Porque a Constituição diz que é um sistema único, né? Então, ele deve interagir entre o público e o privado, justamente para se buscar uma saúde melhor para todos os cidadãos brasileiros, né? Estes obstáculos geram o quê? Uma insegurança jurídica, conflito entre todos os atores do setor de saúde. E, por conta desses obstáculos, há o quê? A apreciação das demandas pelo Poder Executivo, no caso, a agência, a ANS, e os PROCONs, né? E a Secretaria Nacional do Consumidor e o Poder Judiciário. A ANS, ela observa as normas regulatórias, a lei dos planos de saúde e as regras editadas por ela. E os PROCONs observam o quê? O Código de Defesa do Consumidor. Eu trouxe os dados que eu procurei no SINDEC e no PROCON São Paulo. No SENACOM, no SINDEC, na Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, os planos de saúde em 2018 estavam na posição 16ª, sendo que em 17 estavam em 17º lugar, ou seja, há um crescimento de demandas no âmbito dos PROCONs do Brasil. Em torno de 1,3% se referem a planos de saúde. No PROCON São Paulo, eu não vi a posição de plano de saúde, não tinha no relatório que eu vi de 2018, não tinha por assunto planos de saúde. Então, aí tem 1.186 reclamações, sendo 4,6% referente à saúde. Os principais problemas são negativa de cobertura, descumprimento do contrato, rescisão ou cancelamento do contrato e reajustes. E no ranking de cadastro do PROCON, em 2018, a primeira operadora de saúde aparece em 49º lugar. Isso Maristela, como ex-funcionária do PROCON, fiquei muito satisfeita, porque na minha época de PROCON, se ainda tem alguém daquela época, fora a Mariângela, estou vendo o Laércio ali atrás,
eles eram campeões de reclamações. Nos últimos anos, antes da regulação, os 3 últimos anos, eles foram campeões de reclamações no PROCON. Por isso que nós sempre defendemos a regulação desse setor, justamente para diminuir os conflitos desse setor. E eu acho que realmente diminuíram. Mas também tem uma outra questão, se a gente analisar, eu acho que os PROCONs não atendem os planos coletivos empresariais, somente os por adesão. Então, isso também tem aí uma diferença no que tange. Mas se há um crescimento no Poder Judiciário, no que tange as ações, a gente percebe que ainda é um assunto muito conflituoso. O Superior Tribunal de Justiça editou 3 súmulas, tem 3 súmulas editadas sobre planos de saúde, e isso demonstra a grande quantidade de demandas sob a sua apreciação, né? Tem a súmula 302, que é abusiva a cláusula contratual de plano de assistência à saúde, que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. A súmula que eu já me referi, que trata da autogestão, a súmula 608, que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às empresas de autogestão, e a súmula 609, que fala da recusa de cobertura securitária, no caso, planos de saúde, que utilizam uma terminologia inadequada, sob alegação de doença pré-existente, é considerada ilícita. A iniciativa da criação dos repetitivos, eu acho bastante importante, eu acho que há também uma mudança de paradigma, né, no nosso ordenamento, porque ela traz justamente esse instrumento como forma de uniformizar a jurisprudência, aumentar a segurança jurídica e o congestionamento dos processos judiciais. Nós temos 3 temas já julgados pelo STJ na questão de repetitivos: a discussão de cláusula contratual de plano de saúde, que prevê o aumento de mensalidade, a mudança de faixa etária, que tem que se respeitar o contrato, tem lá umas regrinhas. Outro repetitivo que define se o ex-empregado aposentado ou demitido tem direito a continuar na empresa, na operadora, só se ele for contributário. E também o repetitivo 990, que define se as operadoras de plano de saúde estão obrigadas ou não a fornecer medicamentos importados não registrados na Anvisa. E, obviamente, a decisão foi no sentido que só aqueles que têm o registro do órgão regulador, o que eu acho correta a tese firmada pelo STJ. Bom, voltando àquela questão do reaquecimento do debate. Então, esse foi o panorama de como a regulação dos planos de saúde. Recentemente, houve um reaquecimento do debate. Por muitos anos, por outras razões, o Congresso Nacional não se interessou, o Poder Executivo estava meio quieto em relação à regulação dos planos de saúde. Mas, no final do ano de 2017, o ministro de então, Ricardo Barros, foi à imprensa, eu acho que o PROCON se lembra bem disso, você não estava aqui ainda, mas teve uma participação, inclusive teve uma reunião aqui nessa sala, importantíssima, com todos os agentes, que o ministro Ricardo Barros foi à imprensa, quando ele assumiu o ministério, e propôs uma mudança de planos de saúde, a criação de planos populares ou planos acessíveis. E, de repente, ele ficou sabendo que ele não tinha essa autonomia para fazer isso. Tinha uma agência reguladora, que é quem pode regulamentar, e ele não poderia fazer isso. Aí, o que ele fez? Ele criou um grupo dentro do Ministério para estudar esse modelo que ele tinha idealizado e encaminhou à Agência Nacional de Saúde, que analisou essas questões e editou uma resolução normativa 433. E a ANS, ao analisar, disse que ela não precisava criar nada específico, que a própria legislação dava possibilidade para ter planos diferenciados. Só que ela entendeu que as questões, por exemplo, no que tange aos mecanismos reguladores financeiros de regulação, que englobam coparticipação e franquia, estavam desatualizados e resolveu fazer uma nova resolução normativa.
Inclusive, o Poder Judiciário se manifestou, a ministra Carmen Lúcia suspendeu essa resolução normativa, entendendo que ela tinha problemas, e a ANS teve até uma iniciativa louvável nesse sentido, de suspender essa resolução e reabrir o debate. Teve apenas uma reunião naquela ocasião, em 2018, mas ainda está aberta essa discussão. No que tange a questão, e eu, obviamente, fui literalmente contrária, como a oposição do PROCON, o PROCON São Paulo se manifestou também, contrariamente a isso. Paralelamente a essa discussão, no Poder Legislativo foi criada uma comissão especial de planos de saúde, onde ela reuniu todos os projetos de lei que tramitavam sobre planos de saúde. Na ocasião, mais de 156 projetos estavam em tramitação. E isso se reuniram e virou o projeto de lei 7419 de 2006. Não, é o anterior. Deixa eu ver. Ah, não, é que você não está com a última versão. Não, essa não é a última. É aquela, deve estar acho que o slide 3, que está o reaquecimento do debate, que eu mudei. Lembra que eu te falei que eu fiz uma alteração? Está logo depois daqueles, é o slide 3, ou 4. Bom, continuando, desculpe, que eu achei que era melhor a gente comentar aqui nesse momento, e não lá. Bom, e aí essa comissão teve toda uma discussão com a sociedade, não tinham chamado as entidades de consumidor, elas tiveram que reivindicar a sua participação, aí foram chamadas no último momento do segundo tempo, participaram e foram também contrárias, também se reuniram aqui nessa ocasião para discutir e deliberaram, junto com outras entidades, o arquivamento desse processo, que seria o melhor, porque esse projeto de lei tem vários problemas no que tange a questão do consumidor, de não respeitar o Código de Defesa do Consumidor e ter retrocessos em relação a todos os benefícios conquistados nesses 21 anos. Recentemente, eu não sei se os senhores tomaram conhecimento, o jornalista Hélio Gaspari fez uma matéria, uns 3 ou 4 domingos atrás, dizendo que tinha-se notícia de um projeto de lei, que não tinha ainda o autor desse projeto de lei, que tinha sido elaborado por um escritório grande de advocacia aqui em São Paulo, e eu tentei, por várias maneiras, ter acesso com os meus conhecidos, e eu tenho vários conhecidos no mercado, ninguém sabia de nada, nem a Agência Nacional de Saúde. Aí, depois de 3 dias dessa matéria, a imprensa me mandou o projeto, que eu analisei, inclusive dei entrevistas sobre isso, e percebi, e também o professor Mário Schaeffer, a professora Lígia Bahia, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fizeram uma análise minudenciada do projeto e verificamos todos que esse projeto ele é muito prejudicial ao consumidor, porque ele inclui tudo que era proibido e que eles queriam, desde lá de uma medida provisória, que eu não contei para vocês, que no governo Fernando Henrique ainda foi editada, que era a medida provisória 43, e que nós conseguimos, inclusive o PROCON de São Paulo, naquela época, eu já era diretora, mas estava a Marinês Fornazaro, a Elisete aqui, nós conseguimos que voltasse a medida provisória 42, que é a que vige hoje sob o número 44, que já tinham essas inovações que retrocedem aos direitos de proteção ao consumidor. No que tange ao Poder Judiciário, também ele esteve na pauta, onde, quando a primeira medida provisória foi editada, a medida provisória 1665, no dia seguinte que a lei foi aprovada, e houve todo um acordo no Congresso para que ele fosse aprovado, o PROCON, na época, concordou, a Confederação Nacional de Saúde entrou com a ADIM no STF, questionando a constitucionalidade da Lei dos Planos de Saúde. E, por uma medida liminar, eles entenderam que era constitucional e apenas uns artigos que se referiam aos contratos firmados anteriormente à lei
não estavam de acordo com a legislação, porque não pode retroagir, etc., mas isso, do ponto de vista jurídico, estava completamente correta essa decisão. E agora, em janeiro de 2019, finalmente, essa ADIM foi julgada no seu mérito, reafirmando por unanimidade o que tinha sido julgado em 2001, em sede de liminar. O IDEC também entrou com uma ação judicial contra a ANS no ano passado, com base num relatório elaborado pelo Tribunal de Contas da União, que inclusive ouviu todos os ex-diretores da ANS, eu também fui ouvida, que apontava falhas, uma das questões se apontava falhas na regulamentação, na metodologia dos reajustes individuais praticados pela ANS. Tanto que a ANS recentemente mudou a metodologia dos reajustes, e esse novo reajuste de 7,35, que foi agora em julho divulgado, já é com essa nova metodologia, que é uma metodologia que eu entendo um pouco mais clara, porque ela diz que tem que ser 80% dos índices de variação assistenciais e 20% do IPCA, que é o índice de proteção ao consumidor, né, do consumidor. Então, fazendo uma reflexão, nesses 21 anos da regulação na saúde suplementar, o que se espera para o futuro? Eu não tenho dúvidas, né, que a regulação precisa ser aperfeiçoada. Se passaram 21 anos, o Brasil mudou muito, para harmonizar as relações entre todos os atores da saúde suplementar e minimizar os conflitos, a fim de serem compatibilizados com os princípios do Código de Defesa do Consumidor, especialmente em relação a quê? A diferença regulatória entre os planos individuais e os planos coletivos, a cobertura assistencial e aos reajustes de planos de saúde, que tem essa nova metodologia, mas a gente tem que estar atento, porque não se tem nenhuma regra para os reajustes dos planos coletivos, que nós sabemos que a ordem é de, no mínimo, 2 dígitos, né? E 2 dígitos não 11, geralmente 15 para cima, né? Então, percebe-se que tais problemas em relação a essas incompatibilidades apontadas entre o Código de Defesa do Consumidor, a Lei dos Planos de Saúde e a sua regulamentação. O que nós queremos, né, para a regulação dos planos de saúde, para o setor dos planos de saúde? Nós todos queremos a sustentabilidade do setor. Eu acho que não tem ninguém aqui que não queira que seja um sistema sustentável, né? Com uma visão que eu entendo holística, na busca do quê? De um desenvolvimento economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. No século XXI não dá para a gente mais se dissociar do meio ambiente, por mais que a gente tenha visto aí essas semanas posições contrárias. Visando o quê? A segurança jurídica, né? Com regras claras, que não ensejam dúvidas ou conflitos, que não podem retroagir ou retroceder. A melhoria contínua da qualidade da assistência à saúde. Isto é, que todos os serviços prestados tenham qualidade, de acordo com as expectativas legítimas dos consumidores. E a prevenção e redução dos conflitos. Acho que nós todos aqui concordamos com essas questões, né? Eu tenho, doutor Capeza, algumas sugestões, né? Alguns assuntos que merecem ser repensados. As políticas públicas relativas à saúde têm que ser eficazes, né? A nível federal, estadual e municipal. A adequação das normas de defesa do consumidor na regulação dos planos de saúde, isto é, serem compatibilizados com o Código de Defesa do Consumidor. A transparência das informações, que as práticas de falsa coletivização sejam coibidas, que deve haver integração entre o sistema público e o sistema privado. Incentivar mecanismos de incentivo ao oferecimento dos planos individuais. Hoje, se algum aqui de nós quiser contratar um plano individual, nós não encontramos no mercado. As operadoras deixaram de comercializar esses planos. Elas só comercializam os planos coletivos.
Nós já falamos a razão porque elas só comercializam os coletivos. Criar mecanismos proativos de educação para o consumo, que é uma pauta que eu aprendi aqui, quando eu estava aqui no PROCON. Importantíssimo, né? Dar mais poder ao consumidor para ele participar do direito de escolha e também para o direito do diálogo, para ele participar do debate. Desenvolver um índice econômico próprio para o setor. Isso eu sempre penso, talvez o Brasil é tão desigual, talvez ter índices regionais. Eu lembro quando a gente estava aqui no PROCON, a gente já tinha essa ideia lá atrás. Se tem preços diferenciados para produtos, né, não mexendo na cobertura, só os preços, porque os preços, por exemplo, cobrados aqui por um exame de sangue, provavelmente são diferentes lá do Amapá, né? Então, ter uns índices regionais diferenciados, uma ideia. Incentivar programas de prevenção e doença e promoção à saúde, né? Prevenção à doença e promoção à saúde, ou seja, cuidar da saúde e não só tratar da doença. Reformular um modelo de remuneração dos prestadores de serviços. Isso cabe ao mercado, né? Porque os prestadores eles não são regulados pela ANS, eles são meramente regulados pelo Ministério da Saúde ou pelo próprio Ministério, ou através da Anvisa. Hoje, a prática do mercado é uma prática fee for service, onde o prestador ele recebe de acordo com a sua utilização. Então, nós vamos no médico, ele vai receber de acordo com o que ele pedir de exames. Ele tem um percentual, e isso nós já sabemos que causa um desperdício enorme, né? Então, inclusive no mercado já tem várias formas novas sendo discutidas e já sendo implementadas pelas operadoras em relação à remuneração das operadoras com os seus prestadores. O atendimento deve ser integrado com o prontuário eletrônico pessoal do consumidor. Então, mesmo se ele for, por exemplo, no sistema público, e fizer uma série de exames, se ele for no privado, já tem lá no seu CPF, por exemplo, todos os resultados, ele não precisa refazer ou vice-versa. Isso já seria uma questão bastante positiva, que diminui o desperdício. E as práticas de telemedicina, inclusive, recentemente, o CRM regulou. Só que houve toda uma grita geral dos médicos que não aceitaram, eles retiraram a regulamentação para reabrir o debate, porque diz que não houve o debate com os profissionais, e inclusive algumas operadoras já estão trabalhando dessa forma, e eu acho que a gente tem que progredir para essa forma. Há muitos anos atrás, eu tinha visto uma palestra onde uma empresa americana já fazia algumas consultas via digital, via telemedicina. Eu achei muito interessante. Uns representantes do Conselho Regional de Medicina, ele quase me matou porque eu defendi essa posição, mas eu defendo porque eu acho que é o futuro, né? A questão digital, lógico que não é para qualquer caso, os casos mais simples. Por exemplo, a minha filha um dia desse estava com febre, mas ela podia, e ela falou por WhatsApp com o médico dela. Não precisou ir ao pronto-socorro, porque há hoje no nosso país uma ideia dessa questão da prestação de assistência à saúde hospitalocêntrica. E isso partiu, eu tenho filhos de 2 gerações diferentes. Na geração do meu primeiro filho, qualquer problema eu falava com o pediatra e eu levava na clínica do pediatra. Na época da minha filha mudou. Eu ligava para o pediatra e ele falava, vai para o pronto-socorro. Ou seja, uma lógica do mercado. E aqui nessa plateia, a maioria dos senhores já devem ter ido com uma dor de cabeça, com algum problema, num pronto-socorro. Hospital é para urgência e emergência o pronto-socorro. Eu fui diretora há 8 anos do Hospital Samaritano aqui. Era um cargo pro bono meu, quando eu saí da ANS, mas foi muito interessante porque eu participei já de todos os agentes do mercado de saúde, um olharzinho todos os agentes. E eu me lembro que um diretor lá falava que a questão do pronto-socorro é que a maioria dos casos que estão nos pronto-socorros, que a gente for, tanto públicos quanto os privados, são de dor de amor. Não são nem urgência e nem emergência. Né? Uma cultura que tem que modificar. Por isso que é importante a gente começar a pensar nos serviços de atenção primária.
como já no SUS já tem, né? Ele passa, tem toda uma discussão, porque aí seria o gatekeeper, seria restrição, os planos de saúde querem montar produtos só dessa forma, é complicado. Mas é uma discussão a ser debatida com todos os atores. Uma outra questão que eu acho importante, que é um desafio, tipificar os crimes, o senhor que é dessa área, e entende muito mais do que eu isso, tipificar crimes contra fraude e desvios de recursos na saúde, seria bastante importante. Inclusive, a máfia das órteses e próteses, que foi desencadeada, inclusive, por um programa fantástico, alguns anos atrás, que se comprovou médicos do Hospital Einstein correndo porque praticavam essa prática, né? A corrupção aí instalada. Na época, quando teve essas entrevistas, esses assuntos diminuíram a gravidade, mas eu sei que voltaram a crescer novamente. Estimular a criação de varas e câmaras cíveis especializadas em saúde, com magistrados capacitados sobre o tema de planos de saúde. Porque muitos magistrados não têm nenhum conhecimento da área de saúde, né? E precisam ser capacitados, porque é óbvio que se chegar um paciente com um caso envolvendo saúde, que alguém fala para ele que pode ocorrer a morte, é óbvio que ele vai dar uma decisão pró o consumidor, né? Ele não tem o conhecimento técnico, então ele tendo o conhecimento técnico, ou também o estímulo de utilização dos NATs, né, dos núcleos de atendimento técnicos, os NAT-JUS, que tem os pareceres técnicos de auxílio aos magistrados, é bastante importante e começa a se disseminar no Brasil. O incentivo de formas alternativas consensuais da solução dos conflitos por meio da mediação e conciliação. Os órgãos públicos de defesa do consumidor, os PROCON, são órgãos de conciliação, né? O estímulo e a utilização do consumidor.gov, que é muito pouco difundido, né? Ou seja, as pessoas começarem a se utilizar dessa ferramenta antes de ir ao Poder Judiciário. Então, essas eram algumas ideias para a gente, como desafio de ideias para a gente debater com todos os atores. Eu entendo também que as operadoras, os consumidores e o poder público devem assumir novas responsabilidades. As operadoras têm um papel fundamental, eu listo aí uma série de questões que elas devem implementar, ter informações claras, canais de comunicação eficientes, cumprir a legislação, fortalecer o cumprimento do Código de Ética, deve investir em campanhas de utilização consciente do plano de saúde, investir na satisfação do cliente, o consumidor tem que estar no core das decisões estratégicas das empresas. Os consumidores também têm deveres, eles não têm só direitos, eles têm deveres, eles têm que consumir conscientemente, agir com responsabilidade. Não é só porque ele tem a carteirinha do plano de saúde que ele deve ir fazer exames ou ir para um pronto-socorro numa questão de dor de amor. Ele também tem responsabilidade. Ele deve denunciar o não cumprimento das regras vigentes, deve participar de fóruns de discussões, e o poder público, especialmente os PROCONs, né, no caso vocês, a articulação entre o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde e a articulação entre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e os órgãos reguladores, no caso, a ANS. O consumidor da saúde suplementar, ele deve ser considerado pelo fornecedor como um parceiro, um aliado. Jamais ele pode ser considerado um inimigo, ser tratado com indiferença. Aliás, ele é a fonte de recursos para a empresa. O foco da atenção deve ser centrado nele, voltado para a produção da saúde. O atendimento ao consumidor deve ser humanizado, pois a assistência à saúde é para um ser humano, uma pessoa humana, que deve ter respeitado o quê? A sua dignidade. Eu, no início da apresentação, eu disse que um dos princípios maiores estabelecidos pela nossa Constituição de 88 é a dignidade da pessoa humana. Então, na nova economia, o consumidor tem que estar no centro do negócio, ele tem que estar no DNA do negócio.
É prioritário a ampliação do debate. Exige-se que o diálogo seja aberto entre todos os atores envolvidos, os consumidores, as operadoras, os prestadores de serviço e o poder público, o executivo e o legislativo, e o judiciário também, que tem vários fóruns de discussão. Pautado no quê? Na ética, que o nosso país está meio esquecido, desses valores. Isto é, na confiança, ou seja, resgatar o fortalecimento da confiança, que só se conquista com o quê? Com respeito, a transparência das informações, a boa-fé objetiva e a legalidade, ou seja, observar os ditames legais. O diálogo é a principal ferramenta para a construção de práticas jurídicas e sociais adequadas. É a base de sustentação do equilíbrio da relação de consumo para o fortalecimento da democracia, porque eu não entendo regime melhor do que uma democracia. Eu acho que numa democracia nós podemos falar da proteção do consumidor e dos direitos à saúde dos cidadãos. Inclusive, só fazendo uma notinha de rodapé, teve uma iniciativa de uma política de consumidor no Congresso Nacional na época da ditadura. Ela não foi aprovada nem na Comissão de Constituição e Justiça. Para tentar responder aquelas interrogações que estavam lá no comecinho da apresentação, no que tange o cenário da defesa do consumidor e da saúde suplementar, eu me proponho a uma agenda positiva ao PROCON, sugerindo ao PROCON, à Fundação PROCON, voltar a ter um papel de protagonista na regulação da saúde suplementar, como no passado, que nós estávamos lá participando ativamente, especialmente junto ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, junto à Senacom e ao Congresso Nacional. Eu acho assim que é primordial que vocês reassumam esse papel de protagonismo. Eu acho que com a sua personalidade será fácil. Nesses 21 anos da regulação dos planos de saúde sob a ótica da proteção e da defesa do consumidor, observa-se muitos avanços e alguns obstáculos. Dessa forma, a sociedade precisa deixar de ser conflituosa e ser mais cordial. O futuro da saúde suplementar está nas mãos de cada um de nós para a construção de um setor virtuoso com ganhos positivos onde todos possam se beneficiar. As atitudes tomadas hoje definirão o amanhã, ou seja, a responsabilidade é de todos nós. Muito obrigada.